por que nós pregamos a cruz? Por quê? Quem é que não tem em casa um crucifixo bonito, de madeira, talvez um crucifixo até de bronze, de prata, de ouro? A cruz se tornou um símbolo, e muitas vezes a gente não para pensar que aquele crucifixo bonito que a gente tem está muito longe da realidade do que Jesus passou. Havia muitas formas de pena de morte na época de Jesus, mas a crucificação, sem sombra de dúvida, era a pena de morte mais cruel que existia. Algumas pessoas eram mortas apedrejadas, outras por estrangulamento, afogamento, na fogueira, com espadas, até com óleo fervente. Mas depois os persas e futuramente os romanos inventaram a crucificação, a morte mais cruenta, porque eles percebiam que as pessoas que eram mortas de outras formas, elas demoravam muito pouco tempo para morrer, elas morriam rápido, então não sofriam muito. E a cruz não, aquele prego cravado nos pulsos e nos pés, fazia com que as pessoas demorassem muito para morrer. Há relatos na história de pessoas que demoraram 9 dias para morrer, para que aquela pessoa pudesse ser exposta, e até era uma forma de espetáculo, porque todos podiam assistir. Era uma forma de humilhação, porque a pessoa ficava despida, totalmente nua naquela cruz. Nós hoje carregamos a cruz, sendo que a cruz era um verdadeiro escândalo. Nem a dignidade do funeral quem era crucificado tinha. Se deixava o corpo ali, muitas vezes em estado de decomposição naquela cruz. As pessoas não poderiam nem chegar perto, por isso que era no lugar sempre muito retirado, né? Lá foi o Calvário. E hoje nós carregamos a cruz no peito, nós pregamos a cruz. Isaías escreveu há 700 anos antes de Jesus Cristo, e esse homem tinha uma intimidade tão grande com Deus, que eu estou dizendo 700 anos antes de Jesus Cristo, esse homem tinha visões claras do futuro. Por isso profeta, né? Profeta é aquele que narra aquilo que há de acontecer. E Isaías, ali no capítulo 7, por exemplo, ele já faz aquela profecia de que o Filho de Deus nasceria do ventre de uma virgem. Gálatas 4 tem o cumprimento dessa profecia. Na plenitude dos tempos, o Filho de Deus nasceu de uma mulher, a virgem. No capítulo 53, que eu vou acompanhar com vocês agora, ele narra a crucificação de Jesus como se ele estivesse escrevendo ali nos pés da cruz, detalhe por detalhe do que o Senhor passou. E olha o capítulo 53, o que ele diz. Preste atenção, tente imaginar essa cena. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Ele está falando aqui que Jesus, ele estava no estado de deformação tão grande, que ele não tinha beleza nenhuma para nos atrair. E tente imaginar que não tinha 1 centímetro do corpo daquele homem que não fosse carne viva, porque Jesus simplesmente foi mutilado. Então diz assim o profeta Isaías: ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair, nada havia em sua aparência para nós o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou as nossas dores. O seu castigo nos trouxe paz, esperança de uma vida nova. E o profeta está dizendo que esse homem não tinha pecado algum. Hein, filho? A cruz era um pecado horrendo para os grandes criminosos, aqueles que mereciam, vamos dizer do ponto de vista humano, a pena de morte. Ele não tinha pecado algum. E aí você pode me perguntar: mas padre, então por que tudo isso? Se ele não tinha pecado algum. Olha para o teu lado, bate assim no ombro do teu irmão aí, por favor, e diga assim para ele: foi por você. Foi por você, filho. Ele não tinha pecado algum, mas fez isso por cada um de nós. Eu já vou explicar isso. Mas aí ele continua: a oferta pela culpa ele ofereceu, para satisfazer o Criador ele morreu, para que a sua luz em nós pudesse brilhar.
o Filho do amor se entregou em nosso lugar, esmagado, sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou a sua vida até a morte de cruz. Essa palavra que diz que ele estava esmagado, moído, né? Se você vai no açougue e você escolhe uma carne bonita e diz: você pode moer essa carne para mim? Eles vão moer, vão triturar, né? É para dizer assim que não tinha nem uma parte do corpo daquele homem que não tivesse moído. Ninguém entende de amor como Jesus, como o próprio Senhor. Porque a gente diz que não existe prova maior de amor do que chegar a dar a vida pelo outro. Sim ou não? Não existe, né? E aí a gente começa a entender que Deus criou o céu e a terra, e olha o cenário que Deus criou para a gente. Deus criou o chamado Jardim do Éden. Aquele jardim era chamado de paraíso. Então o lugar que Deus sonhou para que eu vivesse, você vivesse nessa terra, já era o paraíso antecipado. Então havia ali duas pessoas, né? Adão e Eva. Eles podiam falar com Deus, eles conversavam com Deus, e aquelas duas pessoas tinham uma alegria muito grande, uma satisfação em poder ter contato com o Criador. Mas aí surgiu uma terceira pessoa, chamada serpente. Ela consegue separar o ser humano de Deus, quando faz com que o homem avance os limites que Deus estabeleceu, porque eles comem do fruto proibido. Aí entra a morte no mundo. Houve uma separação, uma cisão entre a nossa humanidade e a nossa divindade. E aí Deus começa a fazer alianças. Faz aliança com Noé, com Abraão, com Moisés. Olha, gente, quase que o desespero de querer salvar, né? Porque quem ama quer a salvação. Então Deus vai fazendo alianças para querer salvar o homem. O homem continua no pecado, porque o homem não consegue ter claramente a visão de quem é Deus. E aí eu fico imaginando o dia em que o pai disse para o filho: olha, filho, não tem outro jeito. Eu amo demais o homem e a mulher, porque eu os fiz a minha imagem e semelhança. Não vai ter outro jeito, nós vamos ter que descer lá. Nós vamos ter que nos fazer homem para ensinar esse povo que é possível viver a santidade. Depois das 3 alianças, o homem estava num pecado tão terrível, que não havia mais jeito. Só os sacrifícios já não serviam mais para salvar a humanidade. E aí, através do profeta Isaías, Deus diz que enviaria o cordeiro, que a humanidade nem sequer imaginava que cordeiro seria esse. Jesus veio. E aí Jesus começou a amar aquele povo na gente. Esse era o nosso Deus. Mas aí não deu outra na gente. Queriam porque queriam crucificar Jesus, porque sabia que Jesus era uma pedra no sapato. Jesus estava implantando uma lei que era muito diferente da lei dos judeus. E aí não teve jeito. Olha o fim dele. Foi para a cruz. E eu vou dizer uma coisa para você, que a cruz de Jesus, ela não foi só isso não. A crucificação foi só a gota d'água. Porque diz a palavra que Jesus teve uma agonia tão grande. Um professor meu de psicologia chegou a dizer uma certa vez que para ele o Jesus experimentou a depressão mais terrível que alguém pode experimentar. Você que carrega essa cruz, filha, hein, filha, da depressão, que eu sei que é cruz também. Diz que Jesus estava numa agonia tão grande que ele chegou a suar sangue. Diz a palavra em Lucas 22:4: estando em agonia, ele orava intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue, caindo sobre a terra. Levantou-se da oração e foi ter com seus discípulos. Com certeza, gente, ele levou os discípulos lá, os melhores amigos dele, porque ele precisava desabafar, né? Quando você está numa agonia, quando você está sofrendo, você não precisa de alguém para partilhar com você. E quando ele volta daquela agonia suando sangue, olha a cena: achou os amigos dormindo. Eu vou dizer que eu acho que não tem agonia maior do que essa. Você percebe que você está sozinho,
que ninguém está nem aí para você. Essa agonia de Jesus, diz a teologia, primeiro, ele sabia do sofrimento que o esperava, que era a morte de cruz. Com certeza, uma ou outra vez, Jesus presenciou cenas como essa. Ele viu muita gente derramando sangue lá. Afinal de contas, não era público. Lucas 9:23. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque eu não sei qual é a tua cruz, filho. A cruz de Jesus, ela começou pelos poros. Jesus começou a salvar você ali. Então, gente, veja só que Jesus é enviado justamente para pagar os nossos pecados. E o profeta Isaías termina o capítulo 53 dizendo: pela morte do Cordeiro nós fomos salvos, para nos dar a sua doce graça de nos fazer viver. Isaías 53:5. Para nos dar a doce graça de nos fazer viver, é que Jesus morreu na cruz por mim e por você. Eu não estaria aqui hoje, você não estaria aqui, se não fosse aquela morte na cruz. Aí eu pergunto para você: e a cruz? O que significa? Humilhação? A cruz, ela é sinal de derrota para nós? Eu encerro aqui com esse capítulo de 1 Coríntios 1:23 e 24. Nós, porém, São Paulo dizendo, presta atenção, nós, porém, pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os pagãos, mas sabedoria para aqueles que foram salvos. Sabedoria. Quem tem um crucifixo aí no peito, lá em casa, sabe o que você deveria fazer? Pegar aquela cruz e dizer para você mesmo: meu troféu, aqui está aquele que morreu por mim. Eu sei tudo que ele passou, mas ele se entregou por mim. Se não fosse essa morte, eu, a minha família, estaríamos perdidos. Nós não teríamos possibilidade da salvação. Foi a morte de Jesus na cruz que nos salvou. Tem coisa que não cabe na nossa cabeça, mas foi assim, diz a palavra. Foi assim. E São Paulo não para por aqui. São Paulo depois vai dizer no capítulo 6 de Gálatas: e por mim nunca vou querer outra coisa, outro título de glória, a não ser a cruz de Cristo. Ele diz: eu não quero título nenhum, eu quero a cruz, porque ele sabe que a cruz é caminho para salvação. Quem tem cruz para carregar está no caminho da vitória, está no caminho da salvação. Não tem outro jeito, é através da cruz. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Então, filho, se você tem cruz para carregar, se você tem sofrimento, e cruz significa isso. Talvez a tua cruz seja depressão, talvez seja o desemprego, seja a perda que você teve. Talvez essa seja a sua cruz. Filho, não negue a sua cruz. A forma mais clara da gente agradar a Deus é a gente carregar a nossa cruz com sabedoria. A angústia, a tristeza é o caminho mais fácil de a gente chegar na nossa vitória. Põe a mão no teu coração, e se você tem um crucifixo aí, segure nele aí, por favor. Eu quero orar, Senhor, por esses que ouvem a palavra. Eu tenho certeza, Senhor, vão aumentar ainda mais a convicção, como São Paulo, de que nós não queremos pregar só ressurreição, porque a gente sabe que não haveria ressurreição se não fosse a morte na cruz. Que nós possamos carregar a nossa cruz, que nós possamos propagar a cruz, que nós possamos, Senhor, venerar a cruz de Cristo, porque é o nosso troféu. Foi ali que nós fomos salvos. E que esse teu filho, eu peço como parte da tua igreja, suporte, Senhor. Eu sei que não é fácil carregar a cruz, tem gente que está quase desistindo, mas que ele não desista, que ele possa suportar, que ele possa carregar com sabedoria, e que ele possa saber, a vitória vem depois da cruz. Calma, filho, calma. Eu sei que a dor é insuportável, eu sei que às vezes dá vontade de sair gritando, de abandonar tudo, mas a vitória vem depois da cruz. Depois. Obrigado, Senhor.